Iniciamos quando dois casais de turistas japoneses caminham pela floresta australiana e percebem que estão perdidos. Eles olham um mapa, mas mesmo assim não conseguem encontrar o caminho a seguir. O rapaz resolve pegar um caminho, deixando a moça para trás. Quando ela começa a segui-lo, ela o chama, mas não obtém resposta. De repente, ouve ele gritar. Ela sai correndo tentando encontrá-lo, quando cai em um buraco de uma caverna, quebrando a perna na queda. Ao olhar para o lado, vê o rapaz desacordado. De repente, ela ouve algo se mexendo na água, vindo de um lugar escuro da caverna. Ela olha, mas não vê nada. A água começa a criar ondas, e de repente, algo os ataca. Na cidade, Eric está procurando seus faróis no porta-malas do carro e pergunta à esposa, Jennifer, a quem chama de Jen, se ela os viu. Ela está no banheiro mexendo no celular dele e não ouve a pergunta. Quando ele pergunta novamente, ela responde que não viu. Em seguida, ele pergunta sobre o celular, e ela diz que também não o viu. Logo após, aparecem Yolanda e Victor. Yolanda tira fotos do casal Eric e Jen, e depois uma foto dos quatro juntos. Em seguida, eles pegam a estrada e vão até uma cidade encontrar um rapaz chamado Cash, que havia descoberto uma caverna anteriormente. No bar, eles conversam com Cash sobre a caverna. Cash diz que eles não irão encontrar essa caverna em nenhum site de espeleologia. E Victor comenta que essa é a parte que o deixa mais empolgado. Um pouco depois, Jen e Yolanda conversam entre si. Quando Jen descobre que Yolanda está grávida, mas Yolanda não quer que ela conte para Victor, pois eles ainda nem conversaram sobre isso. Yolanda pergunta como estão as coisas entre ela e Eric. Jen responde que as coisas não estão indo bem. Depois, Jen chama Eric para dançar. No quarto com Victor e Yolanda conversam. Ele sugere irem para outro lugar, talvez uma praia, para ficarem só os dois. Depois, Eric manda as fotos da caverna, mas Yolanda incentiva Victor a ir até lá e experimentar algo real, mostrando que é a primeira vez dele explorando cavernas. No dia seguinte, eles pegam o caminho para a caverna. No trajeto, Eric pergunta a Cash como ele a descobriu. Ele responde que estava em uma equipe de busca por um casal de japoneses quando encontrou a caverna. Ainda no carro, Yolanda vê um enorme crocodilo na beira de um lago e tira uma foto. Jen pergunta a Cash se há muitos desses animais por ali. Ele responde que sim, pois hoje é proibido abatê-los. Cash diz que se algum desses bichos achar que terá um almoço fácil, é melhor estar preparado. E então saca uma arma e a mostra para eles. Eric a pega, mas Cash diz que a arma não está carregada. Então Eric aguarda no porta-luvas. Jen pergunta se o casal de turistas foi encontrado. Cash responde que ainda não. Ao chegarem perto da caverna, eles param o carro e descem. Eric olha a previsão do tempo no celular. Cash diz que a tempestade está indo para o sul e que eles ficarão bem. Depois disso, seguem pela floresta até encontrarem o buraco da caverna no chão. Eles se equipam para descer. Eric joga a corda e desce primeiro, alcançando o fundo. Depois, os outros descem também. Lá embaixo, encontram outra passagem pela qual só conseguem passar rastejando de joelhos. Equipados com lanternas, seguem por um longo túnel escuro. Durante o trajeto, Jen pergunta a Victor: "E se nós perderemos aqui dentro?" Ele responde que ninguém sabe que eles estão ali. No caminho, encontram o esqueleto de um animal. Cash diz que parece ser de uma cabra. Yolanda pergunta como o animal chegou ali. Eles continuam. Eric percebe água escorrendo por uma rocha na caverna e questiona Cash, que minimiza dizendo ser apenas infiltração. Do lado de fora, a tempestade muda de direção e cai com força, aumentando a correnteza do rio. Enquanto isso, o grupo segue por um túnel cada vez mais estreito até chegar a uma área alagada com um lago. Yolanda, Jen e Victor atravessam pela lateral, encostados na parede, enquanto Eric e Cash passam por dentro da água e sobem para uma parte mais alta do outro lado. Eric vê outro vazamento de água na parede. De repente, a luz do lampião se apaga. Eric fica preocupado com o vazamento na parede, falando para Cash que está escorrendo água muito rápido. Mas Cash diz que pode ser apenas um curso de água natural. Eric fala para Cash que não está gostando do vazamento e que eles deveriam voltar. Cash responde que um pouco de água não vai machucá-lo. Jen ouve um barulho na água, enquanto Eric e Cash começam a fazer o caminho de volta pelo lago. Jen olha e não vê nada, mas de repente vê ondas sobre a água e avisa que tem algo nela. Logo depois, eles começam a ouvir um barulho vindo das paredes. De repente, uma corrente de água pega Eric e Cash, e todos são jogados na água. Cash consegue subir na parte mais alta e ajuda Yolanda a subir, enquanto Eric socorre Jennifer, e todos conseguem subir para a parte alta.
Cash fala para Eric que perdeu a bolsa e que as chaves do carro estão lá dentro. Então eles percebem que está tendo uma tempestade lá fora, por isso o estouro da água que os atingiu. Jen pega o celular, mas vê que não tem sinal ali embaixo. E Eric afirma que eles têm que voltar pelo mesmo caminho que vieram. Jen comenta que viu algo na água antes do estouro e que não vai entrar. Eric, Cash e logo depois os outros entram na água sem saber o que os espera. Eles seguem, quando Victor vê a bolsa de Cash e segue em direção a ela para pegá-la. O grupo chega da entrada por onde vieram, mas ela está submersa. Quando Eric se prepara para mergulhar e verificar a passagem, ouvem o grito de Victor, que desaparece após ser atacado por um crocodilo. Em meio ao pânico, todos tentam sair da água. Cash puxa um homem boiando, achando que era Victor, mas percebe que se trata de outra pessoa já morta. Victor reaparece se debatendo na água. Eric entra para salvá-lo, enquanto Jen vê o crocodilo se aproximando por baixo d'água. Por pouco, eles conseguem subir para uma parte mais alta e escapar do ataque. Victor está com uma ferida na barriga. Jen e Eric passam uma faixa em volta dela. Eric pede que Cash nade até onde ele está, mas Cash diz que ele ficou louco, pois há um crocodilo na água. Eric fala que vai voltar até a entrada para conseguir ajuda pelo celular de Cash, pegar a arma e matar o crocodilo. Jen o refuta, dizendo que ele não pode entrar na água. Ele responde que de qualquer jeito vão ter que fazer algo, pois a água está subindo e tudo vai ficar submerso. Cash dá uma ideia para que Eric entre na água, atraindo o crocodilo com o corpo do homem morto. Então Yolanda joga o corpo na água, o crocodilo aparece e o pega. Eric entra na água suavemente e começa a caminhar sem se mover muito para não atrair o crocodilo. Logo depois, Cash também entra e os dois chegam à entrada de onde vieram. Então mergulham e seguem pelo túnel. Um pouco à frente, eles acham uma parte que não está toda submersa e continuam por ali. Mais adiante, Cash sente que algo passou por ele. Eric mergulha e tenta ver o que poderia ser, mas volta e não consegue ver nada, e então eles continuam. Victor começa a sentir falta de ar por ter asma. Jen pede a Yolanda a bombinha de asma. Yolanda pega a bombinha e a joga, mas ela cai na água. É a única que ele tem. Quando Yolanda vê Victor ficando sufocado, ela entra na água para alcançar a bombinha. Quando consegue pegá-la, o corpo do homem aparece na superfície à esquerda, e um crocodilo surge à direita, indo em direção ao corpo e passando por ela sem notá-la. Quando o crocodilo abocanha o corpo, Yolanda nada em direção a Jen e entrega o remédio para Victor. Voltando com Eric e Cash, eles ainda seguem pelo túnel inundado de água e conseguem chegar à parte mais estreita, mas agora está tudo submerso. Eric mergulha para tentar passar pela passagem estreita. Logo depois, Cash também mergulha. Eles percebem que a passagem foi bloqueada e conseguem achar um espaço para pegar ar. Em seguida, Eric e Cash tentam mover a pedra que está bloqueando a passagem, mas não conseguem e voltam para respirar. Cash diz que eles têm que tentar novamente, mas Eric afirma que não vão conseguir movê-la e que precisam voltar para trás. Eric e Cash mergulham e tentam voltar, quando uma das pernas de Eric fica presa em uma fenda na rocha, e Cash não percebe e continua a seguir pelo túnel. Eric consegue se soltar, quase se afogando, e alcança uma parte para conseguir respirar. Mais à frente, Cash sobe para respirar e percebe que Eric não está atrás dele. Então ele o chama, mas não tem resposta. Ele vê um movimento e mergulha para tentar ver o que poderia ser, mas não consegue enxergar nada e volta. Ao mergulhar novamente, Cash vê que é um crocodilo à espreita, apenas esperando uma oportunidade para um belo jantar, e volta à superfície para respirar. Mas ao mergulhar outra vez é atacado pelo crocodilo, que o arrasta enquanto ele grita e luta pela vida, até desaparecer. Eric consegue chegar onde Cash estava. Ele o chama, mas não tem resposta. Então vê a lanterna dele, a alcança e a pega. Voltando para Jen, Yolanda confessa a Victor que está grávida. Jen consegue achar uma passagem. Ao se virar, ela vê que Eric está voltando. Quando ele alcança a parte alta onde Jen está, ela pergunta sobre Cash e percebe que ele não conseguiu voltar. Eric confirma que a rota original está bloqueada. Jen aponta uma nova passagem, que é bastante estreita. Eric e Yolanda optam por seguir por ali, e durante o trajeto, Yolanda compartilha com Eric a notícia de que está grávida. Enquanto isso, a situação para Jen e Victor se torna crítica à medida que o nível da água sobe rapidamente. Jen e Victor tentam buscar terreno mais alto. Jen é surpreendida por um crocodilo e cai sobre Victor.
mas o animal recua logo em seguida. Quando Jen tenta subir para um ponto mais seguro, um crocodilo surge repentinamente tentando atacar Victor. Jen reage a tempo, puxando-o e evitando por pouco que ele seja devorado. Após isso, Victor diz a Jen que nunca pensou que seria pai, pois achava que era estéril. Voltando com Eric e Yolanda, eles continuam a seguir pelo túnel até o fim, e Eric percebe que também não há saída. Voltando para Jen, ela pega a câmera na bolsa de Yolanda e começa a ver as fotos, quando desconfia que Yolanda e Eric têm um caso. Victor olha para o lago e vê a mochila de Cash, que está com as chaves do carro. Jen desce um pouco para tentar pegá-la, mas as tentativas fracassam. Então ela entra na água e consegue pegar a bolsa. Quando Victor vê o crocodilo vindo na direção de Jen, ela tenta sair do lago, mas escorrega, bate a cabeça em uma pedra e perde a consciência. Victor desce para ajudar Jen, que havia desmaiado, mas ela logo recupera a consciência. Victor ouve um barulho na água e olha, porém não vê nada. De repente, o crocodilo o ataca e o puxa para o fundo do lago. Desesperada, Jen começa a chamá-lo. Do outro lado, o animal surge com Victor ainda vivo entre as mandíbulas, terminando de matá-lo. Em choque, Jen pega a bolsa e sobe de volta. De repente, Eric e Yolanda aparecem e entram na água para chegar até Jen, conseguindo alcançá-la. Ao se aproximar, Yolanda pergunta para Jen onde que está o Victor, quando Jen responde que ele não conseguiu. Após isso, Jen pergunta a Eric se ele encontrou alguma saída, mas ele responde que não conseguiu achar nenhuma. Jen confronta Eric e Yolanda, expondo todas as suas suspeitas. O conflito é resolvido com a confirmação da traição. Yolanda admite que o bebê que espera é de Eric. Jen avista uma luz vinda debaixo da água. Ao analisar, Eric deduz que a água está sendo sugada por uma abertura, possivelmente um dreno ou poço subaquático. Para confirmar a hipótese, Eric joga uma barra de chocolate na água. O objeto é imediatamente sugado pela correnteza, indicando que existe um fluxo forte o suficiente para ser uma rota de fuga, ou uma armadilha mortal. Yolanda teme que não exista saída e que todos acabem morrendo afogados. Mesmo assim, Jen pega a bolsa e as chaves e entra na água, seguida por Eric e Yolanda. Enquanto nadam em direção ao buraco, Eric vê o crocodilo se aproximando e tenta distraí-lo com uma faca, nadando para outro lado para proteger as duas. Yolanda mergulha perto da saída, mas Eric é atacado pelo animal diante dos olhos de Jen, e ambos desaparecem nas profundezas. Jen mergulha em busca de uma saída, e quase sem ar, é puxada por Yolanda. As duas encontram uma passagem alternativa, conseguem atravessá-la e finalmente saem da caverna. Em seguida, procuram o carro, encontram o caminho e, ao vê-lo logo à frente, entram aliviadas, acreditando que o pesadelo acabou. Porém, pouco depois, se deparam com um tronco caído bloqueando a estrada. Jen tenta desviar entrando na mata, mas acaba caindo dentro de um rio. O carro começa a afundar, as portas emperram e ela não consegue sair. Jen percebe então que aquele é o mesmo rio de onde haviam escapado. Quando avista o crocodilo se aproximando, Yolanda se lembra da arma, pega e entrega a Jen, que a recarrega. Ela aponta para o animal, mas ele desaparece na água. De repente, o crocodilo surge ao lado de Jen e ataca, sendo contido apenas pelo vidro da porta do carro, que estava parcialmente fechado. O carro afunda rapidamente até ficar completamente submerso. Jen consegue abrir o vidro da porta e nada até a superfície. Pouco depois, Yolanda também emerge. Jen tenta alcançar a margem, mas Yolanda fica para trás por ter torcido o tornozelo. Logo, o crocodilo começa a persegui-la. Jen chega à margem, se vira e vê o animal se aproximando de Yolanda. Ela atira, mas erra o disparo. Yolanda consegue sair da água e então a fera parte para atacar Jen. O crocodilo dá o bote e a arrasta para o fundo do rio. Mas, em um último esforço, Jen dispara a arma e mata o animal, conseguindo escapar com vida. O filme termina quando Jen e Yolanda se abraçam e caminham para fora do rio, assim encerrando de vez o pesadelo. Se gostou, deixe um like e se inscreva no canal, pois isso nos ajuda muito o canal a crescer. Obrigado por assistir. E tome cuidado ao entrar em algum rio. Nunca se sabe o que tem lá embaixo, à espreita, apenas esperando uma oportunidade. Até o próximo vídeo.